queridos, abra sua Bíblia comigo. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Vamos ler o versículo de número 1. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Enquanto você encontra, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade nessa noite. É um prazer estar pela segunda vez em Esmirna. Deus continue abençoando a vida do pastor Charles. E eu louvo a Deus porque nós temos visto, pela primeira vez que eu vim, retornando agora, a gente consegue sentir o crescimento desta congregação. Amém? E o crescimento também da minha família. Da outra vez que eu vim não tinha a Débora. Agora nós temos ali a Débora, eu profetizo que vai ser pregadora em nome de Jesus. Quantos encontraram Isaías capítulo 6, digam amém. Está escrito assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os irmãos podem se sentar adorando o Senhor. Meus queridos, nós estamos diante de um texto muito conhecido. De fato, eu preguei esses dias e pregando em Betesda, aí teve um menino de 8 anos de idade que chegou para mim no final e falou assim: pastor, eu gostei muito de ouvir a pregação. Lá eu preguei sobre a viúva de Sarepta. E aí quando ele me disse aquilo, eu lembrei quando eu tinha 8 anos de idade, o meu pai morava a 70 quilômetros da minha cidade, meu pai morava em Juiz de Fora e eu na cidade de São João Nepomuceno. Então, uma vez no mês, ele ia até a cidade que eu morava para ver eu, a minha irmã, e levava a gente para passear, fazer um lanche. E era eu da idade de 8 anos quando ele colocava a gente sentado numa praça após o lanche e falava assim: eu vou dar um brinde a vocês, mas primeiro vocês vão ler um capítulo da Bíblia. Então, todas as vezes que ele ia, ele me incentivava a ler um capítulo da Bíblia ou uns salmos. Eu gostava de ler os salmos que eu achava mais fácil, eu gaguejava menos. E eu disse para aquele menino, eu olhando para ti, eu me lembro quando eu tinha 8 anos de idade que eu comecei a ler a Bíblia. Até meus 16 anos, eu li 8 anos, uma vez ou outra, e quando eu completei 16 anos, eu peguei um carinho maior pela palavra e comecei a ler diariamente. Então, nessa trajetória, se tem um texto da Bíblia que me chama muita atenção e que eu sempre fiquei impactado ao ler, é o Isaías capítulo 6. Não que os outros textos não sejam interessantes ou importantes, e se eu te falar o livro que eu mais gosto de ler, são 2, é Atos e Provérbios, nem é o livro de Isaías. Mas todas as vezes que eu lia, me chamava atenção, quanto é que até o versículo de número 5 eu tenho em mente. Então sempre me chamou a atenção no capítulo 6, quando Isaías fala do trono, quando Isaías fala dos serafins, das asas dos serafins, tudo isso sempre me chamou a atenção. Mas hoje, quando eu estava lendo, antes de vir para cá, o Espírito Santo me segurou no versículo de número 1. O versículo de número 1 vai dizer: e no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Posteriormente ele vai dizer que o séquito do Senhor enchia o templo. Então nós vemos aqui o Senhor se apresentando, o Senhor se revelando para Isaías, num dia que eu tenho a certeza que não foi um dia comum,
é um dia em que o Senhor marcou a vida de Isaías e um dia que Isaías nunca mais ia esquecer. É claro que o texto vai dizer que a glória do Senhor enchia o templo. Isso me faz entender que ele contempla isso no templo. Nós sabemos que todos os cultos Deus se faz presente, mas tem culto que é diferente. Eu tenho certeza que você tem um culto que você nunca esqueceu, como eu tenho cultos que eu participei, que eu nunca mais vou esquecer. Então o que acontece em volta de Isaías marca a vida dele. Daqui a pouco eu vou aplicar isso aqui, mas me chama a atenção que talvez não havia necessidade, talvez, dele especificar no ano em que morreu o rei Uzias. Isaías só poderia escrever assim, e um certo dia eu vi ao Senhor em um alto e sublime trono. Ele poderia começar ali, mas ele faz questão de dizer, no ano em que morreu o rei Uzias. E isso fica repetindo na minha mente ao ler o texto hoje à tarde, no ano em que morreu o rei Uzias. É claro que o texto tem alguma lição para nos dar. Mas, pastor, o que isso tem a ver com avivamento? Você vai entender. O livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 26, a Bíblia vai falar sobre o rei Uzias. Quando eu começo a ler a história dele, eu fico alegre, eu fico entusiasmado, e a história dele, de início, ela é motivacional. Não apenas para a nossa vida espiritual, mas para um empreendedor, para um empresário ou um administrador. A Bíblia vai dizer que quando ele tinha 16 anos de idade, ele começa a reinar sobre Judá. Uzias, ele reina durante 55 anos. Quando começamos a ler a sua história, ele começa muito bem, porque ele começa obediente, ele começa submisso, ele começa entendendo que ele não é dono do pedaço, ele começa entendendo que ele não é nada se Deus não for com ele, ele começa entendendo que nós somos totalmente dependentes da presença de Deus. E como ele começa entendendo isso, o que é que Deus vai fazer? Deus vai chegar junto com ele. Deus vai abençoar o seu reinado. Deus vai prosperar o reinado de Uzias. E quando começamos a ler o histórico, nós vamos ver que ele venceu inimigos. Nós vamos perceber que ele prospera de uma tal forma que, acredito eu, que ele ganha a confiança do povo. O povo talvez está olhando e está dizendo, precisávamos de um rei desse. Esse camarada é um bom administrador. Esse camarada só pode ter a presença de Deus com ele. Porque ele foi construindo, ele foi crescendo, ele foi edificando. Jerusalém começou a chamar a atenção pelas torres que foram estabelecidas. Judá começou a se destacar, porque o rei Uzias, ele tinha um grande exército, ele tinha grupos de homens, de tropas, que eram destros na guerras, homens que totalizavam seus chefes 2.600 homens, que tinham debaixo das suas ordens um exército de 307.500 soldados, fortes, valentes, preparados para a batalha. Eu acredito que quem olha para Uzias está dizendo, o que é que esse camarada tem? Esse cara é muito bom no que faz. E o texto bíblico vai nos dizer que ele começa a ficar famoso pelas suas vitórias, pelas suas conquistas, pela sua desenvoltura, pela sua administração. Não para por aí. Ele prepara o seu exército com capacetes, com couraças, com escudos. Não era qualquer exército. Era um exército que quem olhasse iria dizer, tem um bom líder.
Tem um cara que sabe administrar. É um exército que quem olhasse poderia dizer, eles têm realmente alguém que entende de guerra. Mas não era só isso. Não é só em termos de guerra. Ele era abençoado. Se você olhasse para os campos, ele era próspero. Se você olhasse para todas as áreas da vida de Uzias, você diria, realmente, na linguagem de alguns, esse rei é o cara. Não para por aí. Ele tem algumas invenções. Ele coloca no alto das torres e nos cantos máquinas que pudesse atirar com tanta precisão pedras grandes e também flechas. E a Bíblia vai dizer que com isso a fama de Uzias se espalhou. Agora vamos lá. A fama é boa? Sim. A fama é pecado ter fama? Não. E corria a sua fama por todas as partes quando a Bíblia diz de Jesus. A fama dos apóstolos iam longe. O que dizer de Pedro? Que a Bíblia vai dizer que quando ele passava em Jerusalém, vinham pessoas de cidade circunvizinha, traziam os enfermos, acamados, para ver se ao menos a sombra de Pedro viesse curar os enfermos. O que dizer de Paulo em Éfeso, quando a Bíblia vai dizer que as pessoas tocavam no lenço de Paulo, nos aventais de Paulo, para ver se ao menos tocando a enfermidade fugia deles. O que dizer do apóstolo Paulo, que ainda estando na mesma região, a Bíblia vai dizer que ele prega com autoridade. O que dizer do apóstolo Paulo, que até os filhos de Seva pensaram que seria fácil, mas não conseguiram expulsar demônio como Paulo, porque Paulo era famoso até no inferno e também no céu. O que mata não é ser conhecido, o que mata é achar que é o bambambam, o que mata é achar que pode tudo sem a presença de Deus. Eu começo aplicando nessa noite que o verdadeiro avivamento não é levantado pelo ego da fama, mas ele é levantado pela presença de Deus. Orai, John Mahaia. O problema da nossa geração é que tem muita gente se apegando à fama e esquecendo da humildade. O problema da nossa geração é que tem gente querendo ser artista, é que tem gente querendo brilhar e esqueceu que a estrela que brilha e não apaga é só Jesus Cristo, a brilhante estrela da manhã, e nessa noite ele está aqui. Uzias esqueceu que quem tem que brilhar é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu quero profetizar, como eu profetizei muito isso em 2022, que nesse ano de 2023 Deus vai abater muitos Uzias e vai levantar os pequenos da casa, que não vai pela sua própria força, mas ainda acredita no avivamento gerado pela palavra, no jejum, na oração, convida no altar. E Deus está olhando. Eu imagino Deus dizendo, começou muito bem, tem tudo para arrebentar, tem tudo para ir longe, tem tudo para terminar a sua história de uma forma linda. Tem gente que tem tudo para ser bem sucedido. Tem gente que tem tudo para a sua história ir longe e no final da história alguém dizer que história linda. Ele tinha tudo. Ele tinha a presença de Deus que o abençoou. Ele tinha um ambiente que cresceu, evoluiu. Mas um dia ele pensou, eu sou rei. E por eu ser rei, eu faço o que eu quero. Um dia ele pensou, eu sou rei. E por eu ser rei, e um rei que marcou a história de Judá, o que eu achar que eu tenho que fazer, eu vou fazer. E sabe o que ele fez? Ele pega o incensário, pega o incenso e vai dizer, eu vou entrar no templo e vou queimar incenso ao Senhor. Mas isso não competia a Uzias. Não é porque Deus abençoou que ele ia fazer o que quer.
Não é porque Deus deu dons, porque tem um talento que eu vou fazer o que eu quero. A prioridade de Deus ainda é submissão. Ele falou, é simples, eu pego o incenso, vou até o templo, e quando ele vai, Deus é misericordioso. Porque antes de Deus punir, ele sempre vai colocar um sacerdote no teu caminho. Ele sempre vai colocar alguém para te orientar. E quando ele vai entrar no templo para apresentar o incenso, queimar o incenso ao Senhor, o sumo sacerdote Azarias para na frente dele. E vai dizer, Uzias, tu não vai fazer isso. Tu não pode fazer isso. Isso não compete a ti. Isso é para os filhos de Arão, para os sacerdotes filhos de Arão. Isso é para alguém que foi designado para isso. Isso não é para você. Sabe o que ele faz? Como já tinha subido para a cabeça, como diz uma frase, que é conhecer alguém dá poder a ele. Como já tinha subido para a cabeça, ele pensava que era o cara. Ele olhou e falou assim, eu vou passar. Parou mais 80 sacerdotes atrás do sumo sacerdote e falou, não faz isso, cara, isso está errado. Só que já viu que tem gente que quando cisma com uma coisa diz, eu vou fazer, não ouve ninguém. Não ouve líder, não ouve pai, não ouve mãe, não ouve amigo, não quer ouvir ninguém, quer correr de profeta. Porque ele colocou na mente, eu vou fazer e ponto final. E ele vai. Quando ele entra, ele pega o incenso e ele entra no templo. A Bíblia diz que a lepra se apoderou dele. Isso aqui não é macumba. Isso aqui não é o diabo. É o próprio Deus que permitiu a lepra se apoderar de Uzias. Tem coisa que não é o diabo. Tem coisa que é o próprio Deus que permite. Pela desobediência de alguém. Porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Ele fica leproso. E agora a história que era linda, ela fica uma história de tristeza. Ele vai ficar isolado em sua casa. Eu imagino comigo, porque a Bíblia fala da sua fama, e é claro que se o cara ficou famoso por uma coisa boa, quando acontecer coisa ruim, isso também vai longe. Eu imagino alguém comentando em volta, nos lugares, dizendo, e Uzias, rapaz, entrou no templo. Passou por cima do sumo sacerdote e do sacerdote não deu ouvido à voz de Deus, afrontou o próprio Deus. O que aconteceu? Ficou leproso. Que é isso? Mas não era ele que Deus era com ele, sim. Mas ele mesmo estragou toda a sua história. Porque quando a história, ela se rompe, aquela história linda, a culpa não é do pastor. A culpa não é de A ou de B, a culpa é minha e sua. Eu sou responsável pelos meus atos e você é responsável pelos seus atos. Porque não adianta eu querer avivamento se eu estou passando por cima daquilo que Deus estabeleceu. Hoje em dia vivemos isso. É muita gente querendo avivamento, mas está passando por cima da palavra de Deus. Se tem uma coisa que Deus honra, se tem uma coisa que Deus não abre mão, é da sua palavra. Deus quebra protocolo, mas Ele não quebra princípios. O princípio da palavra dele sempre vai prevalecer. É o que eu digo. Hoje eu moro em Juiz de Fora, mas pastorei em São João do Centro. E uma vez a gente vê tanta coisa, nós vemos tanta coisa. Eu pastoreava um casal, e a irmã veio para mim e falou assim, não, porque a profetisa fulana me falou que Deus disse isso. Eu falei assim, diga para ela que o capeta está usando ela. Que é isso, pastor? Eu falei, diga para ela, porque Deus não é Deus de confusão. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Deus nunca vai contra uma autoridade que ele estabeleceu. Deus nunca vai contra a palavra dele. Se está contra a palavra, é o diabo. Um dia a irmã foi no nosso culto. Chegou lá, estava no culto de libertação daquele que eu estava no propósito, pingando azeite. Eu levantei a mão, ela, puf, caiu. A profetiza. Aí ela falou para mim, Cal, não são. Eu falei, não são não. É capeta mesmo. Vai honrar a palavra, vai obedecer aquilo que Deus estabeleceu e depois vai querer profetizar.
Porque tem um grupo, aqui não tem isso, Esmirna não tem, na DIG não tem. Mas tem um grupo que pensa que é mais profeta do que a palavra. Tem um grupo que quer usar Deus. Tem um grupo que não quer que Deus use, ele quer usar Deus. E tem um grupo também que o capeta está fugindo dele, ele está endemoniando o diabo. Porque o diabo não quer levar fogo, está fugindo dele. Então, tem um grupo de confusão. Tem um grupo que não quer seguir os princípios da palavra. É triste dizer, mas esse grupo vai morrer leproso. Ficou isolado e morreu. Aí vem a Bíblia dizendo no capítulo 6, e no ano em que morreu o rei Uzias. Pastor, o que isso tem a ver? É claro que isso gerou um impacto, pastor. Porque quem olhava não imaginava que Uzias ia morrer daquele jeito. É claro que isso gerou uma decepção por pessoas que olhavam para Uzias e diziam, eu quero ser igual a Uzias. É claro que isso gera um impacto e vai repercutir. A fama dele negativa também vai chegar em lugares. E alguém vai dizer, eu estou decepcionado com Uzias, eu pensei que ele era o cara e agora não é. Isso vai decepcionar muita gente. Eu tenho certeza que nesse ano foi um ano difícil. Porque o povo falou, quando a gente achou que encontrou um rei bom, o cara fez coisa errada. Isso vai passar uma certa insegurança. Por quê? Porque quando Uzias reinou, passou a segurança, irmão. Quem olhava a administração, o crescimento, ficou seguro. Agora, quando pensaram, estamos seguros em um rei, o rei desobedece a Deus, fica leproso e morre. Mas nesse mesmo ano, Deus se apresenta para Isaías, assentado no alto e sublime trono. É Deus dizendo, Isaías, Uzias morreu, Uzias é imperfeito, mas eu, rei dos reis e senhor dos senhores, o Deus perfeito, me apresento para você, para mostrar que a minha estrela permanece. O alto e sublime, ou seja, o meu trono não é qualquer, o meu trono não é de um homem, o meu trono é celestial. Isaías está olhando, olha, ele fala de um rei falho e apresenta um rei perfeito. Ele fala de um rei impuro e apresenta um rei que é puro. Ele fala de um rei pequeno e apresenta um rei que é grande. Ele fala de um rei imperfeito e apresenta um rei perfeito. Ele fala de um rei que morreu e apresenta um rei que é eterno. Eu vim aqui nessa noite te apresentar um rei que é poderoso e que vai chacoalhar essa igreja, a tua casa, a tua família e o teu ministério nesse ano de 2023. Governos são falhos, governos são imperfeitos. Se olharmos para Brasília, teremos decepções. Se olharmos para o Estado, teremos decepções. Se olharmos, pastor, para os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, teremos decepções. São homens falhos, são homens imperfeitos, são homens que se vendem, são homens tomados pela corrupção. Mas se olharmos para o alto e sublime trono, seremos edificados, seremos revertidos, seremos fortalecidos e teremos a nossa esperança firmada na fé. É Deus dizendo, Isaías, a tua esperança não tem que estar nos homens dessa terra, a tua esperança tem que estar no céu. Está dizendo, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e tem mais. Ele estava percebendo detalhes do ambiente, porque não adianta só estar onde Deus está aqui, mas não adianta só estar aqui, você está aqui, Deus está, você precisa estar ligado naquilo que Deus tem para a tua vida, em cada detalhe. Ele está dizendo, o seu séquito, ou seja, a sua comitiva, encheu o templo, encheu o ambiente.
A presença de Deus está aqui. Mas precisamos entender que a comitiva dele também está aqui. Há anjo de Deus aqui neste lugar. E ele observa, ele vai dizer, e os serafins estavam acima dele. Eles tinham 6 asas. A princípio ele destaca, com 2 cobriam o rosto. Porque os serafins estão reverenciando ao Senhor e dizendo em uma linguagem não verbal, ou seja, através de uma atitude, quem tem que aparecer não somos nós. Quem tem que aparecer é o Todo-Poderoso. O problema de Uzias, porque ele quis aparecer. Você já viu que tem gente que começa muito bem. Cantores, pregadores, a fama vai até longe, mas daqui a pouco vem um escândalo. É porque eles querem aparecer. Mas eu creio que aqui é uma geração avivada que está como João Batista, que diminua eu. Que eu diminua, mas que ele cresça. Se você crescer, não vai adiantar nada. Se o seu ego crescer, não vai levar a obra a crescimento nenhum. Mas se tu diminuir e Deus crescer, vai ter batismo com o Espírito Santo. Se tu diminuir e Deus crescer, a tua voz vai sair ungida. Se tu diminuir e Deus crescer, essa congregação será tomada por almas e pela glória de Deus. Você pode adorar Ele por um minuto nessa noite? Uriai Tomahaya, Alanda canto e Tomahaya. Enquanto eu prego, eu estou vendo uma multidão de almas entrando por essas portas. Enquanto eu prego, eu estou vendo uma mão jogar essa parede para trás. Mas pastor, lá atrás é rua. Mas Deus está preparando um crescimento para esta obra. Ei, alai, a glória de Deus está no templo. Que eu diminua, mas ele cresça. É o serafim dizendo, a glória é tua, a obra é tua, a honra é tua, o louvor é teu. Quem cura é Deus, quem batiza é Deus, quem renova é Deus, quem dá o dom da palavra da sabedoria é o Rei, quem dá o dom da palavra da ciência é o Rei, quem dá o discernimento é o Rei, quem traz as curas é o Rei, quem opera a maravilha é o Rei. É Ele que faz